Queridos irmãos e irmãs, vamos refletir na liturgia do sábado da 29ª semana do tempo comum. A liturgia da palavra nos traz reflexão sobre a carne e o espírito. Podemos dizer que a carne é igual ao pecado e o espírito, quando se trata do Espírito de Deus, é igual ao amor. Porque o Espírito Santo de Deus é amor. Enquanto a vivência da carne, que é o pecado, entra na pessoa humana, ele gera morte. Enquanto que o Espírito, que entra no coração do homem, gerando o amor de Deus, consequentemente gera vida. Por isso que a leitura diz que todos aqueles que vivem na carne estão mortos no pecado. Diante desta realidade, nós somos convidados pela palavra de Deus a vivermos uma vida no Espírito. E quando vivemos uma vida no Espírito, nós aprendemos a amar a Deus e amar todos os irmãos. E não existe vida mais planificada do que vivermos a alegria da comunhão com Deus na intimidade com Ele. E também viver a alegria da vida comunitária familiar, comunitária eclesial, comunitária no lazer, nas nossas amizades. E foi exatamente para isso que Jesus veio. Então a leitura coloca que até então a carne, o pecado reinava, mas Jesus veio crucificar a carne com o seu pecado. E quando ele crucifica a carne com o seu pecado, consequentemente ele gera a vida. O homem retorna novamente à vida na sua intimidade, na sua comunhão com Deus. E agora, cada um de nós precisamos fazer a nossa opção. Queremos viver na carne que gera o pecado, que gera a morte, ou queremos viver no Espírito que gera o amor e consequentemente, a vida? Acreditamos, infelizmente, que muitos ainda fazem opção pela realidade da carne, do pecado e da morte. E por isso, as tragédias acontecem no mundo. E nós sabemos muito claro, porque são visíveis aos nossos olhos, as tantas tragédias que acontecem no nosso mundo, na nossa realidade. Por isso, no Evangelho, quando vão contar aquela tragédia dos galileus que Pilatos matou, Jesus ainda coloca uma outra tragédia. A torre de Siloé que cai sobre 18 pessoas e todos morrem. E Jesus vai dizer, eles não eram mais culpados, mais pecadores de que nós que não passamos por essa tragédia. Saibamos, irmãos e irmãs, todos nós estamos sujeitos a estas realidades de tragédias. Por isso, Jesus vai dizer, se vós não se converterem, pode acontecer o mesmo convosco. E aí está a necessidade de nos convertermos não por medo da tragédia, mas porque quando estamos mais próximos de Deus, nenhum perigo nós devemos temer, porque Deus é nosso escudo e a nossa salvação. E a conversão é uma graça que Deus pacientemente espera de cada um de nós. Então, quando ele coloca no Evangelho a parábola da figueira plantada no meio da videira, é falando de cada um de nós, que somos figueira, e o agricultor tem uma grande plantação de videira, e ele no meio planta
aquela figueira na esperança que ela possa produzir frutos. No entanto, nós ouvimos no Evangelho, o dono da figueira foi pegar frutos e não encontrou nenhum. É que já fazia 3 anos e ela, a árvore, ainda não havia produzido os frutos. Então vamos cortar. Aí houve a intercessão. Esperamos mais um ano, vamos colocar mais adubo. Se nesse ano ela não produzir frutos, aí sim cortaremos. E o administrador, o agricultor, misericordiosamente deu mais um ano para a figueira produzir frutos. Essa figueira somos cada um de nós, que Deus pacientemente nos dá sempre mais uma chance de mudarmos de vida. Que bom se nós de fato mudarmos de vida mesmo, começarmos a produzir frutos para o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.